Olá a todos! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o corpo humano, particularmente dois temas básicos de corpo humano: os níveis de organização do nosso corpo e os tecidos que compõem a formação de todo o corpo humano. A gente tem aqui os níveis de organização do corpo humano, começando do mais simples aqui embaixo para o mais complexo aqui em cima. O primeiro nível de organização é o nível químico, formado aqui, representado aqui por átomos e moléculas. Quando a gente come uma carne, por exemplo, a carne é rica em proteína. A proteína é degradada pelo estômago. Ela é quebrada em pedacinhos menores, os aminoácidos. Os aminoácidos, então, são absorvidos pelo nosso corpo para servir de suporte ou para o funcionamento de diversas partes do nosso corpo. Isso é um exemplo de nível químico. Logo em seguida, a gente tem aqui o nível celular, que são as nossas células. As nossas células são formadas pela reunião de diversas substâncias químicas, proteínas, lipídios, sais minerais, água. A reunião de diversas células que possuem funções semelhantes resulta num tecido. O tecido, então, a reunião de diversos tecidos que exercem uma função com o mesmo fim, com o mesmo objetivo, gera um órgão. A reunião de órgãos gera um sistema e a reunião de todos os sistemas do nosso corpo gera o organismo dentro de seu funcionamento complexo e harmônico, sempre harmônico. Tudo isso aqui precisa trabalhar em harmonia para que o nosso organismo também trabalhe em harmonia e de forma correta para nos manter saudáveis. A gente tem aqui a separação dos níveis de organização do nosso corpo em microscópico e macroscópico. Isso daqui tem a ver se a gente consegue ou não observar isso aqui a olho nu. Então, do nível químico até o nível tecidual, a gente não consegue observar a olho nu, portanto, são estruturas microscópicas. De órgãos até organismos, a gente consegue observar a olho nu e, portanto, são estruturas macroscópicas. Nessa imagem, a gente tem a representação visual, né, desses níveis que a gente acabou de falar. Aqui, ó, o nível químico, iniciando aqui a figura, representado pelo átomo, molécula e macromolécula. Isso tudo aqui é utilizado por organelas celulares para desempenhar funções diversas dentro de uma célula. A reunião, então, de células que exercem funções semelhantes forma um tecido. Um tecido, a reunião de tecidos que exercem função para um mesmo fim, para uma mesma finalidade, forma um órgão. Reunião de órgãos forma um sistema. Aqui a gente tem um exemplo do sistema digestivo. Fígado, estômago, intestinos, cada um desses é um órgão diferente. E a reunião de todos os sistemas do nosso corpo, sistema digestivo, respiratório, sistema locomotor, sistema circular, sistema urinário, sistema reprodutor, tudo isso, todos os sistemas do nosso corpo formam então o nosso organismo e tudo isso precisa trabalhar de forma harmônica. Por que é importante conhecer tudo isso daqui? Quando um cientista desenvolve uma vacina ou um medicamento, por exemplo, ele precisa conhecer isso aqui. Ele precisa conhecer como que uma determinada substância age dentro do nosso corpo. Ele precisa conhecer como é que as células vão agir frente a um determinado anticorpo, a um determinado invasor. Então, para desenvolver qualquer coisa que melhore a nossa saúde, a gente precisa conhecer tudo isso.
Vamos começar a falar agora sobre os tecidos que compõem o nosso corpo. O primeiro tecido que a gente vai falar é o tecido epitelial. O tecido epitelial ele é caracterizado por apresentar células justapostas, ou seja, não possui espaço intercelular. A gente tem aqui dois tipos de tecido epitelial, basicamente dois tipos de tecido epitelial. O tecido epitelial simples, que envolve os vasos sanguíneos, formado por uma única camada de células, todas juntinhas, tá vendo? Todas juntinhas umas com as outras, não tem muito material intercelular. Por que não tem muito material intercelular? Porque esse tecido, ele é assim caracterizado porque ele faz parte do revestimento do nosso corpo. Revestimento externo do nosso corpo, no caso a nossa pele, e revestimento de órgãos. Por isso que ele precisa não ter espaço intercelular e assim possui células justapostas. O segundo tipo de tecido epitelial, então, é o tecido epitelial estratificado. Ele possui duas fileiras de células ou mais, duas ou mais fileiras de célula, e um exemplo de tecido epitelial estratificado é a epiderme da nossa pele. Existe também um outro tipo de tecido epitelial, uma estrutura, na verdade, de tecido epitelial, que são as glândulas. As glândulas, elas são estruturas responsáveis pela secreção de substâncias. Existem dois tipos de glândulas. As glândulas exócrinas, que produzem substância que saem do nosso corpo ou caem no sistema respiratório. Como exemplo, a gente pode citar as glândulas lacrimais, que produzem as nossas lágrimas, as glândulas mamárias, que produzem o leite numa mulher em fase de amamentação, e as glândulas sudoríparas, que produzem o nosso suor. As glândulas endócrinas são glândulas que produzem substâncias e essas substâncias são lançadas diretamente na circulação sanguínea. Olha aqui, tudo isso amarelo são glândulas e essa parte vermelha aqui, é um vaso sanguíneo. Então as glândulas produzem substâncias que vão diretamente para a nossa circulação sanguínea e assim levar essas substâncias para todo o resto do nosso corpo. Um exemplo de glândula endócrina é a tireoide, que secreta hormônio. Falando de tecido muscular agora, a gente tem três tipos de tecido muscular. O tecido muscular não estriado, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular não estriado, o nome já diz, ele não apresenta estria transversal. A célula, ela é lisa, certo? E além disso, as células possuem também apenas um núcleo. Esse tipo de tecido, ele apresenta contração lenta e involuntária e está presente nos órgãos internos do nosso corpo, como, por exemplo, o estômago e o intestino. Então, a gente não consegue controlar a contração desse tipo de músculo. O segundo tipo de músculo aqui é o tecido muscular estriado esquelético. Ele é estriado porque vocês estão vendo que a célula ela é alongada, como todas as células do tecido muscular, ela é alongada, mas ela tem estrias transversais, por isso que é estriado. Então, o tecido muscular estriado esquelético, ele possui contração voluntária, ou seja, ele contrai quando a gente quer que ele contraia. Esse músculo ele é preso aos ossos e, juntamente com os ossos, tem a função de movimentação do nosso corpo. Um outro tipo de tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é estriado novamente porque tem estrias transversais e
ele possui contração rítmica e involuntária. Sabe essas batidas, quando a gente sente as batidas do nosso coração? Então, cada batida dessa representa uma contração do músculo cardíaco. E é involuntário porque a gente não consegue controlar quando que o nosso coração para de bater e quando que o nosso coração volta a bater. Está localizado, então, nas paredes do coração. Aqui eu tenho uma representação de onde está presente, né, todos esses 3 tipos de músculo. Primeiro aqui, o tecido muscular estriado esquelético, está aqui ligado aos ossos, né? O tecido muscular estriado cardíaco está presente nas paredes do nosso coração. E o tecido muscular não estriado, ou tecido muscular liso, que está presente, então, nos nossos órgãos internos. Falando agora de tecido nervoso. O tecido nervoso ele é constituído basicamente por 2 tipos celulares, os neurônios e as células da glia. Isso aqui é uma representação muito tradicional de um neurônio, onde eu tenho aqui os dendritos, são essas ramificações aqui. Os dendritos são ligados ao corpo celular, que é onde funciona a maior parte das reações que acontecem no neurônio. E aí se tem um prolongamento, essa parte rosa aqui dentro, fininha, que é um axônio. E envolvendo o axônio tem-se a bainha de mielina, que age no sentido de evitar perdas de informações, né, de impulso nervoso, e fazer com que o impulso nervoso ele corra mais rapidamente dentro do axônio. E aqui, ao final, a gente tem as terminações do axônio. Essa região aqui era importante e vocês vão ver no próximo slide por quê. As células da glia, a gente tem aqui exemplificando as células da glia em azul e em verde. As células da glia, elas são responsáveis por dar suporte a toda a rede neural do nosso tecido nervoso. Além disso, as células da glia nutrem os neurônios, né? Levam nutrientes até os neurônios. Aqui é uma representação da propagação do impulso nervoso. A região onde o terminal de um axônio encontra o dendrito de outro axônio se chama fenda sináptica. E nessa fenda sináptica acontece a sinapse nervosa. E o que é sinapse nervosa? Sinapse nervosa é a passagem de uma informação de um neurônio para o outro. Por exemplo, os neurotransmissores são substâncias químicas que levam informações ou ordens para todo o nosso corpo. Falando agora de tecido ósseo. O tecido ósseo ele é caracterizado por ser rico em cálcio, ele é rígido. No interior do osso, né, no interior do tecido ósseo, passam vasos sanguíneos, veias, artérias, medula óssea, nervos, e por isso ele é considerado vascularizado. As funções básicas, a função básica do nosso tecido ósseo é sustentar o nosso corpo e possibilitar, junto com os músculos, a movimentação. O tecido conjuntivo cartilaginoso formam as nossas cartilagens. Ele é caracterizado por ser resistente e flexível. Aqui na figura a gente vê como cartilagem, tudo isso que está em azul. Tudo que está em azul é cartilagem. As cartilagens elas estão presentes entre dois ossos, né, na ligação entre dois ossos, para impedir o choque mecânico entre os dois ossos. Possui função de sustentação,
evitam o atrito e o desgaste na junção entre os ossos, por isso que elas estão presentes, né? Na junção entre os dois ossos. E estão presentes, como eu falei, nessas partes azuis, né? Orelha, nariz e ligação entre os ossos. O tecido conjuntivo sanguíneo, ele é extremamente importante para o nosso corpo, porque, de certa forma, ele leva coisas para todo o nosso corpo, para todos os órgãos, para todos os tecidos. O tecido sanguíneo, então, ele é formado pelo plasma, que é um material líquido do nosso sangue, que transporta substâncias e células, aqui ó, em amarelo, e pelos tecidos figurados, pelas estruturas figuradas. As estruturas figuradas, elas são caracterizadas pelas células do nosso tecido sanguíneo, que são então os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Vamos lá. Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis por transportar oxigênio e outros gases. Os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. O tecido hematopoético, ele está presente dentro da medula óssea. Olha aqui, a medula óssea, lembra que está presente no interior dos ossos, lá do tecido ósseo. A medula óssea, né, o tecido hematopoético que está presente na medula óssea, produz as células que compõem o nosso corpo, os elementos figurados do nosso sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. A gente tem aqui, ó, o glóbulo vermelho, os glóbulos brancos e as plaquetas. O tecido adiposo, ele possui células muito características por apresentarem grande reserva de gordura. Aqui na figura, tudo isso aqui em amarelo é a reserva de gordura da célula, que tem a função de reserva de energia, proteção contra o frio. Abaixo da nossa pele, a gente tem uma camada de gordura que nos protege do frio e ajuda a manter a temperatura do nosso corpo constante. E também proteção contra choques mecânicos. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é o tecido mais abundante do nosso corpo e também o mais indiferenciado, ou seja, as células elas podem apresentar formatos diversificados. Esse tecido ele está presente entre os outros tecidos, ligando um tecido ao outro, talvez. E ele possui uma grande diversidade em material intercelular. Ó, essa abundância no nosso corpo, a presença de células indiferenciadas e com diversas possibilidades funcionais e a diversidade de material intercelular, de constituição de material intercelular, resultam em diferentes funções para esse tecido. Dentre essas funções, a gente tem preenchimento de espaços entre as fibras e os feixes musculares. Esse tecido também serve de apoio e nutre o tecido epitelial, forma uma camada ao redor dos vasos sanguíneos e também formam os tendões. Os tendões, eles são estruturas que ligam o músculo aos ossos. E aí possibilita, então, a existência do nosso sistema locomotor responsável pela locomoção do nosso corpo. A gente tem aqui nesse slide micrografias de tecidos do nosso corpo, ou seja, imagens tiradas
a partir da observação em microscópio de tecidos do nosso corpo. A gente tem aqui o tecido epitelial com pouco material intercelular, o tecido nervoso, que está muito pequeno, não dá para ver aquele formato característico, né, que a gente sempre tem nas figuras, quando se fala de tecido nervoso e de neurônio. A gente tem aqui o tecido muscular com células alongadas. A gente tem aqui o tecido sanguíneo, tecido adiposo com células com grande reserva de gordura e o tecido ósseo, calcificado e enervado, vascularizado. E agora, só para possibilitar que vocês tenham uma noção de que os tecidos funcionam de forma harmônica dentro do nosso corpo, a gente tem aqui a representação da nossa pele, das camadas mais profundas da nossa pele, chegando até a primeira camada de gordura que protege o nosso corpo. A gente pode ver aqui a união, a ação de diversos tecidos diferentes. Vamos lá. A gente tem a epiderme, que é formada por tecido epitelial. A gente tem glândulas aqui, ó, glândula sudorípara, que produz o nosso suor, que também é um tipo de tecido epitelial. A gente tem terminação nervosa, que faz parte do tecido nervoso do nosso corpo. A gente tem músculo, ó, músculo eretor do pelo, ou seja, esse músculo aqui ele age no sentido de possibilitar que a gente fique arrepiado quando sente frio, por exemplo. E a gente tem aqui artérias e veias que fazem parte do tecido sanguíneo. E a gente tem aqui mais embaixo tecido adiposo, é aquela camada de gordura que fica abaixo da nossa pele, nos protegendo do frio. Mais um exemplo aqui de harmonização entre os tecidos, a gente tem o exemplo de um braço, né? Considerando o movimento dele, o movimento de um braço. A gente tem aqui tecido adiposo em amarelo, logo abaixo do tecido epitelial da pele. A gente tem aqui tecido cartilaginoso, ó, tecido cartilaginoso presente na junção entre um osso e outro. Aqui, ó, é o tecido ósseo, né? A gente tem aqui, dentro dos ossos e vascularizando os outros tecidos, os demais tecidos, a gente tem tecido sanguíneo, com todos os seus elementos figurados e não figurados. Aqui o tecido epitelial, né, que eu já falei lá em cima. E aqui o tecido muscular. Tudo isso trabalhando em harmonia dentro do nosso corpo. Bom, a aula de hoje termina. Eu agradeço a atenção de vocês nas falas e nos slides e eu espero que ajude no entendimento desse tema. Tchau, tchau!